Olá, tudo bom? Me chamo Joane Andréia, atuo como coach e mentora de carreira e liderança. Nesse momento, estou atuando junto com outros mentores, estamos unidos, tá? Unimos forças, tá? Para que a gente pudesse ajudar a população que foi vítima das fortes chuvas do Rio Grande do Sul. Bom, e esse vídeo aqui eu trago para você um momento de reflexão. Reflexão sobre a sua experiência profissional, sua experiência enquanto empregador, enquanto empregado, aquilo que você teve, que você desenvolveu, as habilidades que você pôde desenvolver nos seus empregos anteriores ou na sua loja, no seu comércio anterior. E aquilo que você precisa, nesse momento, parar um pouquinho para refletir. Então, eu vim trazer aqui para você esse momento de reflexão. Para isso, eu vou pedir para você uma simples coisinha. Que você pegue aí uma caneta, pegue um papel e caneta. Pega e coloca aí do seu lado, se a gente vai precisar. A gente vai fazer uma reflexão aqui ativa. Todo mundo junto. Vai lá, pega, tô esperando. Beleza, você pegou? Então vamos lá. Você vai pegar o seu papel, aqui eu tô com uma folha em branco, ok? Uma caneta. Primeira coisa que você vai fazer, você vai dobrar essa página ao meio, na vertical, marca, se você tiver, pega uma régua e marca essa linha na vertical. E a mesma forma, na horizontal, você vai fazer um X, uma cruz, nessa página em branco. Nessa página em branco, a gente vai trabalhar, tá? Nessa página. Como? Quando você tiver feito isso, você vai fazer, pra mim, a minha já tá feita, pra mostrar aqui pra vocês. Você dividiu em 4 quadrantes, tá certo? 1, 2, 3 e 4. No quadrante superior esquerdo, você vai escrever força. No direito, superior direito, você vai escrever fraqueza. No inferior esquerdo, você vai escrever oportunidade. E no inferior direito, você vai escrever ameaça. Então, é força, no sentido do relógio. Força, fraqueza, ameaça e oportunidade. Tá certo? Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Você vai parar uns minutinhos do seu dia. Pode fazer junto comigo aqui no vídeo ou apenas veja as instruções e depois você faz com calma. Tem tempo. Para e reflita. Você vai escrever aqui no quadrante superior esquerdo as suas forças. Ah, mas Joane, que forças são essas? Você vai refletir sobre o seu último emprego, no seu último trabalho, na sua última oportunidade profissional, experiência profissional, aquilo que você teve de positivo, vamos chamar assim. Vamos tratar aqui que a força é o positivo. O que seria isso? O que a gente pode trazer para cá? Uma boa comunicação verbal. Quem trabalha com vendas, por exemplo, né? Então, o vendedor trabalha num call center, que ele liga para fazer vendas, para atender ao público e oferecer serviços ou produtos, ele identifica nele que naquela experiência ele tem uma boa comunicação verbal. Também ele identifica que ele consegue, né, fazer a não se contaminar, digamos assim, pelo seu colega de trabalho que chegou reclamando porque topou com o dedinho na cama quando estava saindo de casa e aquilo dali deixou o dia do seu colega totalmente estressado. Então ele vai chegar reclamando daquilo que está com dor, que ouvido aos céus. Você consegue não escutar isso. Então você faz o que com isso? Que é uma habilidade que você tem. Que habilidade seria essa? É uma inteligência emocional. Uma inteligência emocional positiva. Então você consegue se blindar quanto a isso. Mais uma outra habilidade é que quando tá todo mundo
muito corrido, mesmo assim você consegue manter o seu foco e seguir. Aqui seriam as fraquezas. Não necessariamente ponto negativo, mas seriam aquelas situações aonde você, depois que a situação aconteceu, você falou assim, poxa, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter agido diferente. A gente sempre tem isso, ou agido, ou falado. É interessante que você faça essa reflexão aqui e liste. Eu vou te dar um exemplo prático, tá? De uma posição, a gente vai olhar isso tudo. Aqui embaixo, ainda falando do lado esquerdo do papel, a gente tem oportunidades. O que seriam as oportunidades? No último local, né? Ou no penúltimo, no antepenúltimo, você vai buscar as suas experiências, aquilo que você teve naquele local como uma oportunidade de aprendizado. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que nunca não sabia mexer no Word. É um sistema do Windows, não sabia mexer. No pacote Office, na verdade, não sabia mexer direito no Windows. Mas aonde ela foi trabalhar, como ela foi trabalhar no escritório de advocacia, ela precisava digitar muito, digitava petições, processos. O que ela fazia? Digitou muito, aprendeu aquilo. É uma oportunidade dela que ela teve o quê? Aprendizado do Word. Ela soube desenvolver o Word. Vamos pegar, lembra aqui que eu vos falei do vendedor num call center? Que ele liga para vender, para oferecer serviços. Qual foi a oportunidade aqui dele? Naquela função em que ele entendeu que ele tem uma boa habilidade na comunicação, na venda, aqui ele aprendeu a mexer num sistema chamado CRM. Muitas das empresas trabalham com call center e tem um sistema que faz de acompanhamento. Sabe quando a gente liga para algum lugar e que sempre pergunta, anota o número do protocolo? Quando a gente liga novamente, a gente dá o número e o novo atendente busca aquele protocolo? Então, ele soube lidar com aquilo, ele aprendeu um novo sistema. Outra oportunidade dele, não é só sistema, ele pode ter aprendido uma habilidade natural. Aqui ele era um vendedor, mas aqui depois ele trabalhou como, vamos falar aqui, com estoquista de uma loja. Ele era vendedor, mas ele também trabalhou como estoquista. Então, ele, como vendedor da loja, ele aprendeu a fazer controle de estoque. Então, também coloca isso aqui. E o que seriam as ameaças? Situações adversas e que poderiam comprometer, ou que até mesmo comprometeram, que essa habilidade aqui, adquirida nessa oportunidade, no aprendizado, ele teve uma experiência negativa. O que a gente faz com isso aqui? A gente vai buscar as nossas experiências, a gente vai preencher aqui, tá? Depois, com calma, você vai olhar para isso aqui, com tudo aquilo que você anotou, você vai entender o seguinte: poxa, eu tenho conhecimento, eu tenho habilidades, eu tenho experiência profissional para atuar em outras áreas que me peçam essas habilidades, que tenham essa força, que tem aquela oportunidade, aquele aprendizado novo. Então, eu vou trazer aqui para vocês um exemplo, tá? Vou buscar aqui, ó. Eu já deixei um exemplo prático aqui, uma colinha pra gente, só não deixei aqui escrito, tá bom? Então, vamos lá. Você tem, como já tinha falado aqui, ó, como força, né? Como uma habilidade positiva, a sua oratória, a sua comunicação, que é clara. Aí você coloca lá, uma comunicação clara, uma comunicação assertiva, uma comunicação, uma venda, né? Eu sou vendedor. Então, vamos colocar aqui, a função vendedor. Então, o vendedor, ele fazendo a sua autorreflexão, ele entende que ele tem uma boa comunicação, porque é uma habilidade que ele tem. Ele consegue converter a venda, ele faz uma abordagem que consegue converter. Então, ele coloca aqui aquelas habilidades. O que seria aqui, de repente, uma fraqueza para um vendedor? De repente,
um vendedor de escritório, né, que faz venda por telefone, que faz contato por telefone, vende pacote de serviços, ou até mesmo um produto, ali ele é desorganizado. O que foi desorganizado? Ele não tá com o caderninho dele lá, anotou, mas não conseguiu se organizar com aquela ligação que ele tinha que retornar. A pessoa pede para ele ligar, me liga 2 horas da tarde que agora eu não posso falar. Aí deu 2 horas, ele não liga. Da 3 ele não liga, da 4 no dia seguinte. Eu não liguei para aquele cliente que pediu para ligar de volta. Isso é uma falta de organização de agenda, de tempo. Ele não tomou nota. Então ele tem que entender isso. O que daquela habilidade que ele tem e quais seriam as fraquezas dele. Então, nesse caso, seria uma desorganização, por exemplo. Então, a gente está falando de uma oportunidade que ele teve naquele local. Qual foi a oportunidade? Ele aprendeu sobre o produto, era um produto que ele não conhecia. Então, ele vai lá, está vendendo, ele sempre vendeu lápis, ele passou a vender uma caneta. Essa caneta aqui, ela é uma caneta esferográfica, ela tem um LEDzinho, né? Então ele aprendeu isso. Ele aprendeu naquele processo de venda. Qual foi a oportunidade dele? Aprendizado de um novo produto, aprendizado de um novo equipamento, de um novo sistema. Ele aprendeu a fazer alguma coisa aqui. Então, algo que ele aprendeu, uma oportunidade que ele teve naquela experiência profissional, ele aprendeu algo. E o que pôde, né, o que contribuiu negativamente, ou que não foi tão legal assim? E às vezes o relacionamento com colegas de trabalho, ou porque naquele momento, naquela situação em que ele estava inserido, naquele contexto, teve uma ameaça. Qual seria ela? Que, no exemplo da venda, é que ele não conseguia fechar a venda porque às vezes o preço não era muito legal. O preço mudou, o preço estava programado para ficar para 10 dias naquela promoção, naquele pacote, e em 10 dias o preço, antes de 10 dias o preço mudou. Então é algo que ele não tem muito controle. Isso é um exemplo. Um outro exemplo seria com relação ao seu negócio. Você, microempreendedor, qual seria uma ameaça para um processo de venda seu? Se os funcionários de repente não estivessem engajados na venda, ou que a remuneração, a sua comissão não estivesse legal. Então, esse é o ponto que eu estou trazendo aqui para vocês. É simples, prático. Qualquer lugar a gente tem uma folhinha de papel. Eu tô com uma folha A4 aqui, né? Poderia ser uma folha assim, poderia ser uma menorzinha, mas você fazer isso numa caderneta, num simples bloco, anota. Porque a gente, mas eu sei, Jônia, mas será que sabe? Será que você consegue realmente, num tete a tete, num pergunta e responde, você conseguiria trazer isso tudo à tona rapidamente? Mas por que eu também tô trazendo isso para você? Vamos lá, é interessante que você tire daqui todas as suas experiências, que você consiga organizar o seu pensamento. É quando você traz para o papel, você tem clareza. Literalmente, você vai ler sobre aquilo, você vai refletir, vai pensar, lembrar, vai fazer uma reflexão, você vai anotar, depois você vai ler. Quando você lê, você vai ter clareza daquilo. Você vai ler uma vez, vai ler 2, você vai entender que não é, eu acho que errei aqui, não é bem isso não, vou reescrever isso. Não, isso aqui é melhor, eu aprendi o sistema, eu aprendi o Excel, eu aprendi o Word, eu aprendi um sistema operacional de contagem de estoque de uma loja que eu trabalhei, eu aprendi fechar caixa, fui caixa numa loja de Natal, não sabia fazer um fechamento de caixa, e agora eu aprendi. Isso é uma oportunidade que você teve. E aí você teve isso nesse emprego. Num próximo que você vai se candidatar, você às vezes esquece daquilo que você sabe fazer. Que o fechamento de caixa numa empresa usa um sistema A. Numa outra empresa, numa outra loja, vai usar o sistema B. Porém, a linha de raciocínio, o processo é o mesmo. E você pode, às vezes, se sabotar nesse sentido, de não lembrar que você sabe fazer aquilo, tá? Então é interessante você trazer isso à tona,
Literalmente, você bota no papel. É simples, rápido de ser feito. Por que disso? Agora a gente vai para um próximo assunto. Vou emendar aqui. Às vezes você vai para uma entrevista e você esquece disso aqui. Você esquece. Aí você vai para uma entrevista. Você sempre trabalhou, vamos pegar o estoquista de uma loja de shopping. De shopping, de galeria, uma loja, comércio de rua. Você sempre trabalhou no estoque. Você está sendo convidado, vai participar de um processo seletivo, aonde lá também tem contagem de estoque. Ah, Joana, mas não é loja. Eu sempre trabalhei com loja de roupa. Loja de roupas e acessórios, muito bem. Lá não é. Você vai trabalhar, de repente, numa joalheria. Vai ter contagem de estoque também. Vai ter fechamento também, de repente, de caixa. Vai ter venda também. Ou você vai sair de uma loja de roupa e vai para uma loja de brinquedo. Tem estoque. Papelaria tem estoque. E você esquece. Não é você. Somos nós somos seres humanos, nós esquecemos disso. Então é importante que a gente tenha isso muito aflorado. E agora, né, como a gente está falando aqui em vídeo, as entrevistas também são online, muitas delas são online, muitas oportunidades de emprego remoto, né, de trabalho, emprego remoto. E como que você vai fazer agora a sua entrevista? Como é que você vai para uma entrevista online, você só tem aquela oportunidade, você não conhece mais ninguém, a pessoa só te conheceu por papel, por um arquivo PDF que você enviou do seu currículo, pelo seu perfil, né, numa rede social, no LinkedIn, por exemplo, e você vai para uma entrevista online. Como que você vai se posicionar? Bom, aqui, só olhar aqui, atrás de mim é uma janela, certo? Aqui tem uma cortina, uma persiana. Para quê? Para a claridade não impactar a câmera aqui para vocês. Aqui eu tô com uma luz acesa para melhorar o visual, para vocês poderem me enxergar melhor. Até que não tá muito ruim não. Então é assim. Então, para uma entrevista, além de você estar abrir a sua câmera, né, pontualmente, eu te recomendaria duas coisas. Primeira coisa, tá? Isso é assim, o must. Você testar a sua conexão de internet antes. E a bateria do seu equipamento. Você vai fazer pelo seu notebook, computador, veja se a bateria está ok. Por quê? Porque às vezes a bateria não está legal. Sua conexão não está legal e no meio da entrevista cai. Então você testa isso minutos antes. A entrevista está marcada para as 9 horas da manhã. Você, 8h30, você já esteja pronto. Tá? Pronto, arrumado, penteado, maquiado, vestido com uma roupa, né? Tá lá apresentado para uma entrevista, como se fosse uma entrevista pessoal. Você vai estar lá, posicionado. Você vai arrumar o espaço que você vai receber aquela pessoa. Aquela pessoa vai entrar na sua casa, vai entrar no seu ambiente e você vai entrar no dela também. Então você organiza. Procure, né, se ater a ruídos. Não ter ruído. Se for num local onde você precise ficar realmente fechado, se você tem outras pessoas na sua casa, peça, avise que você vai estar numa entrevista e que aquilo é muito importante para você. Então você fecha a porta, fecha a janela, cuida da luminosidade para que você realmente consiga ver o outro lado, ver a pessoa que está te entrevistando e a pessoa também consiga te ver. Cuide disso. Cuide do espaço que você vai estar acomodado, da bateria do seu celular, da sua conexão de internet. E eu levaria, né? Eu levo anotações. Que anotações são essas? Anotações suas. Aquelas habilidades que você gostaria de enfatizar, aquela experiência que você gostaria de passar positiva para aquele seu entrevistador, a história que você gostaria de contar. Coloque isso organizado, à sua frente talvez, tá bom? Qualquer coisa, me chama.